E a violência contra a mulher segue sendo minimizada, mesmo quando tudo tá filmado. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre A Fazenda, mas não vai acontecer aquilo que aconteceu com o Big Brother, porque né, nesse ano, no Big Brother de 2021, eu fiz alguns vídeos sobre o Big Brother, né? Quando acontecia alguma coisa interessante lá, eu vinha fazer vídeo com vocês e tudo. Só que pra Fazenda isso não vai acontecer porque eu não tô acompanhando a Fazenda, né? Eu não assisto a Fazenda, eu não assisto esse tipo de entretenimento, por mais que eu goste muito de reality show. O tipo de reality show da Fazenda eu não consumo, porque não quero ficar dando dinheiro pro bispo, né? Então eu não consumo nada da Record e eu acho que a Fazenda é feita de uma forma muito horrível, né? O casting deles, quem eles escalam, é tudo feito da pior forma possível. Então eu não assisto a Fazenda, não estou assistindo a Fazenda, mas ficou impossível não saber do que estava acontecendo na Fazenda nesses últimos dias, diante de todo o ocorrido em relação ao Nego do Borel e a Daiane, né? Algo que inclusive acarretou na expulsão do Nego do Borel. Eu já tenho um vídeo antigo aqui falando sobre o Nego do Borel, né? Você pode ver clicando nesse card aqui em cima, que é na época que ainda teve aquele clipe dele, né? Que ele tava se vestindo de LGBT, sendo que ele não é uma pessoa LGBT e fazendo aquela coisa, enfim. Todo aquele close errado dele antigo, tem um vídeo aqui falando sobre isso. E eu não fiz mais nenhum vídeo falando sobre ele. E de lá pra cá as coisas em relação a ele na mídia só foram piorando cada vez mais, né? Porque teve todas as questões em relação a Duda Reis, né? Que é a ex-namorada dele. Que agora ela tá processando ele por causa de vários crimes, né? Que ela tá ali dizendo que ele cometeu contra ela, né? Crimes de violência doméstica. Tá tendo acusações dele ter agredido ela, dele ter feito coisas, outros tipos de abuso com ela, né? Abusos mais no âmbito sexual mesmo. E depois vieram outras ex-namoradas dele também para poder falar sobre isso, né? Então são 3 mulheres denunciando ele de que sofreram algum tipo de abuso enquanto estavam se relacionando com ele. E a Fazenda foi lá e decidiu que seria uma boa escalar ele, né? O pessoal da Fazenda, o casting da Fazenda, viu ele e decidiu escalar. Isso não é novidade, porque a Record costuma fazer isso, né? Tanto que o motivo de eu não assistir a Fazenda é porque eles sempre pegam algumas pessoas hiper canceladas e colocam lá dentro, mas não são assim só pessoas que foram canceladas por alguma coisa um pouco mais branda. Eles pegam pessoas que realmente fizeram coisas horríveis e colocam lá dentro. E agora, né, o Nego do Borel respondendo por inquérito, né, ainda tá tendo investigação e tudo, mas ele tendo que responder nesses processos, ainda assim, o pessoal da Fazenda resolveu escalar ele, ainda assim a Record resolveu escalar ele, e ainda assim ele resolveu aceitar, né? Enfim, por isso tudo eu não assisto a Fazenda, por mais que eu goste bastante de reality shows. Agora falando sobre o que aconteceu. Eu vou aqui antes dar um panorama, né, em tudo, porque apesar de não assistir, eu vi algumas coisas a respeito da Fazenda, eu li algumas coisas, eu assisti alguns vídeos no Web TV brasileira também, né, enfim. E o que eu sei do que aconteceu foi que o Nego do Borel, ele de alguma forma assediou a Daiane. Eu sei que isso já tinha acontecido antes, que eles estavam deitados na mesma cama e ele ficou passando, ele ficou tentando forçar ela a beijar ele passou a mão nos seios dela e ela falava não e ele continuava insistindo e tudo. Então eu sei que isso já tinha acontecido em uma noite anterior, né? Acho que foi na primeira semana até do programa isso já tinha acontecido. E não aconteceu nada dentro do programa em si, parece que nem na edição eles passaram isso, né? Foram coisas que as pessoas que estavam acompanhando no pay-per-view viram, e viram mais ou menos também, porque parece que a Record fica cortando, né, o sinal das coisas que eles não querem que as pessoas vejam no pay-per-view. E aí a gente corta agora, né, pra última festa, acho que quando vocês tiverem assistido essa ainda vai ser a última festa, não sei, mas a festa que aconteceu na noite de sexta pra sábado que a Daiane, né, essa mesma menina, ela ficou extremamente bêbada, extremamente alcoolizada, e eles foram dormir, né, porque as festas acabam, então quando a festa acabou eles foram dormir, ela ainda estava extremamente bêbada nesse momento, e ela ficou querendo dormir na mesma cama que ele, eles já estavam, né, ficando, beijando, né,
durante a festa. Eu vi isso, né, que eles estavam tendo alguma coisa ali já, o início de alguma coisa. E ela queria dormir com ele, e outros participantes ficaram preocupados justamente pelo fato dela estar muito bêbada e ficaram tentando tirar ela de lá e tudo, mas ela insistiu que queria dormir com ele. E nisso dela ir dormir com ele, parece que supostamente, né, e supostamente realmente porque não tem ainda como a gente provar, porque a Record não deixou a gente ver direito, né, eu fui procurar vídeo também, não tinha áudio e tudo, então, supostamente ele teria ali feito alguma coisa sexual com ela, né, ele teria abusado dela de alguma forma. E ela extremamente bêbada, mesmo se ela tivesse dito sim, o sim teria que ser um não. E isso acabou acarretando na expulsão dele do reality show. Esse é o panorama. Agora, vamos falar um pouco aqui sobre essas questões. Tem vídeo mais antigo aqui no canal também que eu falo sobre ser considerado crime uma pessoa ter relações sexuais com alguém que está muito bêbado, que está drogado, né? Enfim, se a pessoa ingeriu álcool, ingeriu drogas e ela não está em condições de dizer que sim ou que não, ela não está em condições de dar de fato um consentimento e ainda assim a pessoa que está sóbria ou que está mais sóbria ter alguma relação carnal com essa pessoa, isso configura em um crime, tá? É um crime que eu não vou falar aqui o nome dele, apesar de vocês já saberem qual é, porque eu quero evitar que esse vídeo seja desmonetizado, apesar de eu ter quase certeza de que ele será desmonetizado. Mas é aquela palavra que começa com E, né? Que aqui eu vou só falar abuso, mas vocês sabem do que eu tô falando também. Enfim, configura em abuso de vulnerável, porque aquela pessoa está vulnerável. No caso, a Daiane, né, eu vi algumas imagens ali do que aconteceu, e ela estava extremamente bêbada, ela não conseguia falar direito, ela não conseguia responder direito as coisas. O que ela falava não dava para entender muito bem o que ela estava falando, então ela não estava em condições de consentir com nada. E ainda assim, mesmo não estando em condições de consentir com nada, ela falou não pro Nego do Borel algumas vezes, né? Ela dizendo que não podia porque ela tinha filha e ela não podia, né? Enfim. E ainda assim, foram ouvidos gemidos ali vindo dos microfones deles, pelo que eu entendi, né? É tudo meio confuso porque a gente tá falando da Fazenda, né? Enfim. Mas aí isso fez com que as pessoas ficassem, né, muito revoltosas, as pessoas aqui fora começassem a denunciar. Foi aberto uma representação no Ministério Público, né, teve um delegado que disse que iria abrir essa representação no Ministério Público, a polícia baixou lá na Fazenda, todos os perfis dos participantes pediram a expulsão dele do programa, muitas pessoas pediram a expulsão dele no programa, a Record não queria expulsá-lo do programa, mas depois que teve uma pressão dos patrocinadores do programa em cima da Record, aí a Record decidiu por expulsá-lo. Ainda vai ter, né, provavelmente, algumas investigações aqui fora. Talvez no momento em que vocês estiverem vendo esse vídeo já tenham tido desdobramentos, porque eu tô gravando esse vídeo no domingo e esse vídeo vai ao ar na terça, né? Então tem aí 2 dias para ter algum desdobramento acontecendo. Mas enfim, até então é isso. Mas eu quero conversar aqui com vocês primeiro sobre o que diz a lei. Eu sei que eu já li isso em algum outro vídeo aqui do canal, em outros vídeos em que eu falei sobre essas questões de abuso e tudo, mas eu vou ler aqui com vocês de novo. Isso está no artigo 217 do Código Penal, e ele diz o seguinte, esse artigo, que configura, né, enfim, abuso de vulnerável, mais uma vez eu vou usar aqui a palavra abuso, mas vocês sabem qual é a palavra que eu estou querendo dizer, configura abuso de vulnerável, segundo o artigo, o seguinte, abre aspas, ter conjugação carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, e a pena é uma reclusão de 8 a 15 anos. Mas tem os incisos desse artigo, né? E o inciso primeiro, ele já configura nessa questão do álcool, porque ele diz o seguinte, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Uma pessoa que está totalmente alcoolizada ou que está drogada, ela não pode oferecer resistência, ela não consegue oferecer resistência, por isso entra sim
nessa configuração de crime de abuso de vulnerável, que a pessoa está vulnerável. E foi quanto a esse crime que o Nego do Borel vai estar sendo indiciado, né? Enfim, foi aberto inquérito, na verdade, né? É quanto a esse crime, a acusação é quanto a esse crime, as investigações vão ser a respeito desse crime. Lembrando que ele já foi acusado por outras mulheres de ter feito o mesmo com elas, isso bem antes dele ter entrado na fazenda. Inclusive foi muito absurdo terem colocado ele na fazenda mesmo assim. Então a nossa legislação diz isso, só que muitas pessoas parece que não conseguem entender isso. Muitas pessoas parece que não conseguem entender que tudo que vem depois do não é abuso e que tudo que vem de um sim de uma pessoa que está alcoolizada ou drogada também é abuso. Porque a gente aqui no nosso país, em vários outros países do mundo também, a gente tem uma cultura muito forte de beber bastante, né? E de fazer muitas coisas quando a gente está embriagado. E muita gente transa quando está embriagado e acha que isso é ok, tudo. Só que, gente, existem níveis de embriaguez. Você beber um pouquinho, você ainda consegue discernir, ok. Mas quando você bebe muito, você não consegue. Pessoas fazem coisas absurdas quando estão bêbadas. Absurdas mesmo. Pegando exemplo mesmo de reality show, eles quebram a casa, né? No ano passado a casa da fazenda vivia quebrada por causa de gente bêbada e por causa de gente que tinha borderline, né? Porque tinha uma menina lá que tinha borderline. Mas não era só ela que quebrava a casa, as outras pessoas também quebravam a casa quando estavam bêbadas. Porque as pessoas quando estão bêbadas, elas agem de forma que elas não agiriam normalmente. E não é porque elas querem muito fazer aquelas coisas, não necessariamente. É porque o discernimento vai embora. O álcool faz isso com a gente, o álcool tira da gente o nosso discernimento. Tira da gente tudo que faz a gente ser a gente. Nós ficamos totalmente sem medo das coisas, normalmente. Tem algumas pessoas que tem algum efeito que ficam extremamente medrosas, mas geralmente as pessoas elas perdem o medo de tudo. Geralmente as pessoas elas não medem consequência de nada. Geralmente as pessoas elas até podem ficar agressivas e tudo, então o álcool transforma as pessoas de fato. Por isso, quando uma pessoa está muito alcoolizada, ela não está em capacidade de dizer que sim, ela não está com capacidade de dar o consentimento dela. A Daiane não estava com capacidade de dar o consentimento dela. E percebam também que na lei, né, aqui no artigo 217, ele diz que configura tanto a conjugação carnal, que geralmente é entendido como penetração, quanto também outro ato libidinoso. Por outro ato libidinoso, você entende tudo aquilo que não é penetração, mas que está dentro dos atos sexuais, porque sexo não é só penetração, abuso também não é só quando ocorre penetração. Então vocês precisam entender que uma pessoa está muito bêbada, muito alcoolizada e alguém passou a mão nela, aquilo é abuso. Alguém ficou se esfregando ali nela, né, nas partes dela, aquilo é abuso. Tocou nas partes íntimas dessa pessoa, por cima da roupa, é abuso. Por debaixo da roupa, aí que é abuso mesmo. Então muitas coisas incorrem nesses atos libidinosos. Então, eu não posso aqui afirmar o que o Nego do Borel fez ou deixou de fazer porque não foi mostrado. Né? As câmeras não mostraram, foi cortado o sinal, enfim, todas aquelas coisas que as pessoas sempre reclamam todos os anos da Fazenda, né? E que, enfim, mesmo sem assistir o programa, eu sei do que acontece porque eu tenho internet. Então, não dá pra gente saber exatamente o que foi que aconteceu. Alguém lá dentro da Record tem essas imagens. Essas imagens estão ali na Record. Eles têm acesso. Vamos ver o que as investigações vão apontar, né? Mas mesmo assim, às vezes, mesmo a pessoa tendo feito, ainda assim, às vezes ela é absolvida do crime, né? Porque, enfim, justiça no nosso país nem sempre é feita. Então, muitas coisas entram nisso. Mas uma das coisas que me deixou muito revoltada nesse caso foi que quando eu tava vendo, né, sobre o que aconteceu, eu vi que os outros homens da casa estavam desacreditando a Daiane. E não é nem só questão de desacreditar, porque nem ela sabe o que aconteceu. Quando foram conversar com ela, né, que foi gente da produção conversar com ela, inclusive colocaram um homem pra conversar com ela, deveria ter sido uma mulher pra ver se, sei lá, ela se sentia um pouco mais confortável ou menos constrangida, né, enfim. Nessa conversa que a produção teve com ela, ela não lembrava de muitas das coisas.
Eles perguntavam pra ela se ela lembrava que falou da filha, ela não lembrava. Perguntavam se ela lembrava que tinha que tiraram ela da cama do Nego do Borel e que ela voltou, ela não lembrava. Então tinha muitas coisas que ela não lembrava. Inclusive, ela acha que nem aconteceu nada. Na mente dela não aconteceu nada. E ela, enfim, ela tava começando a ter alguma coisa com ele, ela tava gostando dele. Então aí que deve ser mais confuso ainda pra ela. Só que os outros participantes da casa, né, a maioria dos homens, parece que não são todos os caras, né, parece que tem um ou outro lá que não tá achando isso, mas a maioria dos caras tá achando que ela armou pro Nego do Borel, que ela fez essa situação acontecer, que ela tramou isso. Gente, a mulher estava completamente bêbada. Tanto que antes de apagarem as luzes, os outros participantes estavam preocupados com ela. Principalmente as mulheres da casa estavam preocupadas com ela. Então, como que ela pode ter tramado um negócio desse se ela estava completamente alcoolizada? Isso que é foda, o cara foi expulso do programa. Gente, se eu estou em um reality show e um participante desse reality show é expulso do programa, é expulso ele da casa por ele ter, enfim, ter tido uma conduta de abuso com alguém, eu não vou duvidar que aconteceu um abuso desse. Sabe? Eu iria pensar, não, ele foi expulso, então alguma coisa está acontecendo, no mínimo estão investigando ele, e pronto, não tem porquê ficar desacreditando a mulher, não tem porquê. Em nenhuma situação tem porquê desacreditá-la. Quem dirá num reality show onde o outro participante foi expulso. E os caras continuam nisso, né? Isso acontece constantemente na nossa sociedade, não é algo que acontece só ali dentro, né? Na época que eu tava fazendo os vídeos do Big Brother Brasil, no começo desse ano, eu falava muito, né, que o que acontece dentro do Big Brother Brasil também acontece fora dele, também acontece na nossa sociedade. O que acontece lá dentro é um reflexo das coisas da nossa sociedade. E na Fazenda não é diferente, qualquer reality show não é diferente. E na nossa sociedade, no nosso dia a dia, os homens costumam fazer muito isso. É muito comum a gente ver homens se protegendo desse nível. Seja se protegendo porque eles acham que o cara é massa e que ele merece ali. Ele não merece aquele julgamento, e que, sei lá, acham que ele não fez ou que ele fez algo porque ele não pensou muito bem, enfim, seja lá por qual motivo for. Mas muitas vezes também eles defendem o cara porque eles sabem que eles já fizeram aquilo, ou que eles fariam aquilo, ou querem se resguardar na chance deles, ou querem resguardar a chance deles de fazerem aquilo. Não sei se é o caso desses caras da Fazenda, até porque eu nem assisto o programa, então eu não sei da índole deles, né? Mas é muito comum isso, caras defenderem outros homens quando eles agridem mulheres ou quando eles abusam de mulheres, porque esses caras sabem que eles já fizeram algo parecido ou que eles querem fazer algo parecido em algum momento da vida deles. E muitas vezes as pessoas não entendem os limites. Muitas vezes tem muitos homens que abusam de mulheres e não sabem que estão abusando de mulheres. Acham que aquilo é algo normal, de tão incutido que foi na nossa sociedade. Como, por exemplo, ter conjugações carnais ou atos libidinosos com uma mulher completamente alcoolizada. A gente tem filmes até que mostram isso sendo algo legal de se fazer. E não é algo legal de se fazer, é um crime. É horrível, é um abuso. E agora eu vou contar pra vocês uma história de algo que quase aconteceu comigo. Foi por pouco que não aconteceu comigo, que foi quando eu tinha 16 anos. Eu já contei esse caso em algum vídeo aqui do canal. Não vou lembrar exatamente qual o título do vídeo, mas eu sei que eu já contei esse caso aqui em algum vídeo do canal. Mas quando eu tinha 16 anos, eu fui pra um show, né? Encontrei com várias amigas minhas nesse show. Era um show de rock, enfim, de um evento que acontecia aqui no Gama, né? Que era chamado de Rock Cerrado. E eu encontrei, né, com essas amigas minhas no show, e lá a gente bebeu bastante. A gente bebeu muito. Nossa, bebi muita vodka, inclusive até hoje eu não consigo beber vodka por causa desse dia, né? A não ser que seja em um drink onde o gosto da vodka esteja muito mascarado, mas enfim. Nesse dia a gente bebeu muita vodka pura. E eu fiquei completamente alcoolizada. Completamente alcoolizada. Eu não lembro de muitas coisas desse dia, muitas coisas me falaram, outras coisas eu lembro só de flashes. E
eu vomitei bastante, eu fiquei completamente ruim mesmo. E teve um momento desse assim que eu estava muito bêbada, que um cara me puxou. Isso foi quando eu tinha 16 anos, foi muito antes da minha transição de gênero, muito antes mesmo. Mas eu sempre tive uma aparência meio andrógena, né? Mesmo antes da transição, o único momento que eu não tive aparência andrógena foi o momento da minha vida que eu deixei barba crescer. Mas enfim, esse cara me puxou. Ele me levou pra um banco e as minhas amigas, quando viram isso, elas ficaram indo atrás, né? Nesse banco, ele me colocou deitada, com a cabeça no colo dele. Isso em um show. Em um show. Lotado. Lotado. Esse cara tinha, sei lá, ele aparentava ter pra lá de 30 anos. E ele me colocou ali deitada e ele ficava falando pra mim, vamos pra minha casa. Seus pais não podem te ver assim, vamos pra minha casa e tudo. Você fica lá comigo até você melhorar. E as minhas amigas, né, que viram quando ele me puxou, foram até mim pra tentar impedir que ele me levasse. Inclusive, eu acho que ele só parou nesse banco e me deitou no banco porque elas foram ali, né? Ele viu que tinha gente ali. Então ele ficou tentando me convencer a acompanhá-lo e ficou tentando convencer as minhas amigas a deixar que ele me levasse, que ele estaria cuidando de mim. E eu tava em um estado que eu ainda conseguia dizer não. Eu lembro de alguns flashes de eu dizendo pra ele que eu não queria ir. E eu lembro que eu vomitava também bastante, né? E as minhas amigas não deixavam, né? Elas não deixaram, mas se ele quisesse ter me levado dali, ou melhor, se ele tivesse tido como ter me levado dali, se as minhas amigas não tivessem intervido, ele teria me levado, porque eu não conseguia oferecer resistência. Por mais que eu dissesse não, não quero ir, eu não conseguia oferecer resistência. Eu estava completamente fraca. Eu mal conseguia me manter em pé. E isso durou bastante tempo. Eu não sei quanto tempo exatamente durou. Minhas amigas disseram que ficaram lá bastante tempo e toda hora vinha alguma ali pra ver como é que eu tava, né? Tiveram algumas que ficaram ali o tempo inteiro, outras davam uma volta, depois voltava pra ver como é que eu tava, né? Naquela situação, pra que o cara não me levasse dali e tudo. E ele ficava o tempo inteiro falando pra me levar. Ele ficava o tempo inteiro vindo no meu ouvido e falando, vamos pra minha casa. Até o momento em que eu melhorei um pouquinho e as minhas amigas foram e falaram, não, tá melhor, vamos levar pra casa. E elas me levaram pra minha casa, né? E aí no dia seguinte as minhas amigas, né, elas me falaram o que aconteceu, né, como era a aparência do cara, tudo mais, né, eu encontrei com elas e tudo. E eu me senti muito mal. Eu me senti realmente muito, muito mal. E aí fico pensando, e se as minhas amigas não estivessem lá? Ou se as minhas amigas não fossem tão atentas assim? Ou se elas tivessem ficado tão bêbadas quanto eu? Algumas ficaram, inclusive, né? Mas se todas tivessem ficado tão bêbadas quanto eu, o que será que teria acontecido comigo? Porque esse cara teria conseguido me tirar dali, ele teria conseguido me levar. E aí? Será que eu estaria aqui agora pra conversar com vocês, pra gravar esse vídeo, pra falar aqui com vocês? Talvez não tivesse. Porque eu não sei a índole desse cara, eu não sei o que exatamente ele estava querendo, não sei. E eu estava completamente alcoolizado, eu não conseguiria oferecer resistência para nada. Mesmo que eu conseguisse dizer não, eu não conseguia oferecer resistência. Se as minhas amigas não tivessem impedido, ele teria conseguido fazer o que ele quisesse comigo quando ele me levasse dali. E sobre esse caso, né, da Dai, ver aquele tanto de homem depois falando que ela tramou, falando que ela, enfim, que ela deve ter arquitetado isso e tudo mais, falando que não confiam nela e tudo, é muito horrível, é doloroso, sabe? É doloroso pra qualquer mulher. É doloroso ver aquilo. Por que esses homens estão fazendo isso? Porque a nossa sociedade é podre. Porque a nossa sociedade, ela diz que esse tipo de coisa é normal. A nossa sociedade diz que se a mulher bebeu muito, ela tem que estar ali a par do que vai acontecer. Se ela bebeu muito, a culpa é dela, não é do cara que vai abusar dela. Se ela não disse não o suficiente, a culpa é dela, não é do cara que não ouviu os outros nãos dela. Se ela ficou no estado catatônico em que ela não conseguia nem dizer o não, a culpa é dela.
que não conseguiu dizer o não. Não é do cara que, mesmo vendo que ela estava em estado catatônico, continuou ali. Se ela disse não, mas estava usando uma roupa curta, a culpa é dela porque colocou aquela roupa curta. Se ela disse não, mas, sei lá, teve algum tipo de conduta que não é o tipo de conduta que as pessoas pregam como a conduta que uma mulher tem que ter, a culpa é dela que não teve aquela conduta. Se ela disse não, mas ela é uma pessoa que as pessoas não gostam muito dela, então a culpa é dela porque ela é escrota, né? Sempre a culpa é da mulher de alguma forma. E poucas das vezes a culpa é do homem. Poucas das vezes as pessoas colocam a culpa nele. E isso é revoltante. Isso é revoltante. Vê ali o quanto que esses homens estão ali querendo proteger o, o Nego do Borel, estão ali preocupados com ele, né? Tá todo mundo dentro da casa preocupado com a saúde dele, inclusive a Dai parece que também estava preocupada, até porque ela estava começando a ter um relacionamento com ele e tudo. Então, o povo lá dentro só quer saber dele, só tá preocupado com ele. Não se preocupam em como deve estar a cabeça dessa mulher, que não lembra direito o que aconteceu, não sabe se realmente aconteceu ou não algo com ela. Ela acha que não aconteceu, mas ela não sabe, porque ela não estava consciente. Ela estava gostando dele ainda. Então, de um dia pro outro, ela tá tendo que lidar com o fato de que talvez ela tenha sido abusada, de que o cara que ela tava começando a gostar talvez não seja tão legal assim quanto ela tava achando que era, que esse cara saiu do programa, que os outros participantes estão colocando a culpa nela, que tá todo mundo com dó dele. Eu não consigo imaginar como deve estar a mente dessa mulher, deve estar tipo uma loucura. Ainda mais porque parece que ela não é feminista, né? Então ela não tinha tanto assim, tanto background para poder lidar com uma situação dessa, possivelmente. Então é revoltante. É revoltante ver o quanto que esses homens se protegem, mesmo quando eles estão ali diante de tantas evidências, porque o cara ter sido expulso do programa, pra eles tem que ser uma evidência ali dentro. E eles não tratam como uma evidência. E as pessoas, elas sempre arrumam um jeito, né, de tentar jogar a culpa pra mulher. Tipo, teve gente que tava relativizando as coisas porque não gosta da Dai, porque acha que ela é escrota e tudo. Eu não sei se ela é escrota ou não, porque eu não assisto. Mas mesmo que ela seja escrota, tem grandes chances dela ser, né? Porque, enfim, na Fazenda a maioria das pessoas, eles procuram já gente que é meio escrota. Então mesmo que ela seja escrota, ela é uma possível vítima. Porque supostamente aconteceu alguma coisa ali. Eu tô usando a palavra supostamente porque não tem como dar certeza de nada até eu ter trânsito em julgado, né? Então por isso que eu tô usando a palavra supostamente aqui, gente. Eu não quero ser processada também, né? Mas ela, até então, é alguém que possivelmente foi uma vítima de algo que aconteceu com ela. E as pessoas lá dentro só estão preocupadas com ele e querendo crucificá-la, né? Pelo menos a maioria dos caras. As mulheres parece que não. Não sei direito o que tá acontecendo ali também. Mas é revoltante para qualquer mulher, para qualquer pessoa que já tenha sido vítima de abuso ou de assédio. Isso é revoltante. Inclusive, na semana passada aconteceu uma situação de assédio, né, comigo, porque as pessoas que me acompanham no Instagram já devem saber o que aconteceu, porque eu fiz uns stories falando sobre isso. Mas teve um dia que eu tava fazendo caminhada, porque de vez em quando eu tenho feito algumas caminhadas aqui, né, pegando Pokémon, porque Pokémon GO ainda existe, eu ainda jogo Pokémon GO. Então eu uso uma pulseira, que essa pulseira ela vai capturando Pokémon ou Pokéball, depende do que eu configurar. Então eu tenho tido esse costume, né? Tava adquirindo esse hábito de fazer caminhadas, deixando a pulseira ali pegando Pokéball, enfim, tal. E dando voltas no quarteirão, né? Em um quarteirão aqui próximo de casa. Então andando só perto de casa. A maioria das vezes eu vou com o Tony, só que tem vezes que o Tony não pode ir, né? Seja por estar com muita coisa de trabalho para fazer, ou por ter tido alguma cãibra, né? Igual nesse dia específico ele tinha tido uma cãibra, então ele não estava conseguindo andar muito bem, né? Pra fazer caminhada ainda, inclusive não tinha como. Então eu fui sozinha. Por quê? Porque é perto de casa, porque é de dia, porque eu não vou precisar ficar pegando o celular o tempo inteiro. Então eu fui sozinha. Só que parece que sempre que eu começo a fazer caminhada na rua, acontece algum tipo de assédio, né? Porque eu já parei de caminhar, inclusive, em outros momentos por causa de assédio. E aí dessa vez eu tava andando, né? Vocês podem até ver aqui uns stories que eu filmei
o local lá depois, no dia seguinte eu filmei o local que aconteceu, pra vocês verem. Então, olha só, vocês podem ver esse prédio, foi na frente dele que eu tava passando. Esse prédio é um posto que tem aqui no Gama, que é um posto que tá desativado, e ele tá sem teto, né, e tudo, tá desativado. E nesse posto, vocês podem ver que tem ali algumas paredes, né, e foi no final desse posto, né, eu fiz esse percurso, quando eu cheguei ao final dele, isso em torno de 6 horas da tarde, 6 e pouco da tarde, ainda tava sol, tinha muita gente passando ali, até porque tem uma feira de um dos lados desse posto desativado. Atrás desse posto tem um hospital particular. Do outro lado desse posto tem uma lanchonete, tem um local movimentado, ainda mais às 6 horas da tarde. Tinha muita gente que estava saindo do trabalho, tinha muito feirante que estava saindo da feira, tinha muita criança passando porque estava saindo da escola, tinha grupos de adolescentes passando no horário, inclusive. Então eu estava passando por lá, um caminho que até então eu achava ser extremamente seguro. E aí, quando eu cheguei ao final desse posto, eu vi um gemido muito alto. E foi um gemido extremamente alto, que foi para que eu olhasse. E eu olhei. Eu virei a cara e olhei. E quando eu olhei, né, virei meu rosto pro posto, tava entre algumas dessas paredes, dessas do final, um cara se tocando. Com o genital dele para fora da bermuda e se tocando. E gemendo alto para que eu ouvisse. Na hora eu não tive muita reação. Eu só voltei o meu rosto pra frente, né? Parei de olhar pra ele, virei pra frente, continuei o meu caminho, virei a esquina. No que eu virei a esquina tinha uma mulher e uma senhora vindo, né? Elas não estavam juntas, mas enfim, elas estavam ali convergindo o caminho delas, é porque, volto a dizer, é um local movimentado. E eu chamei elas, a senhora não me deu muita atenção, mas a mulher parou pra me ouvir, eu falei pra ela o que tinha acontecido comigo, pra ela tomar cuidado e tudo. E continuei meu caminho, e essa mulher ficou ali um pouco também, não sei o que ela fez, eu tava meio que não tava exatamente em estado de choque, mas eu tava meio catatônica, assim, sabe, só sentindo um nojo, sem saber muito bem o que fazer, e eu só continuei o meu caminho. Depois eu fui pensar melhor e vi que eu deveria ter chamado a polícia, eu deveria ter feito um escândalo, eu deveria ter gritado, eu deveria ter feito qualquer coisa. Eu deveria ter... Nossa, eu deveria ter feito qualquer coisa ali, sabe? Tinha um monte de coisa que eu poderia ter feito. Na hora eu não consegui. Porque na hora que essas coisas acontecem, muitas vezes a gente não sabe como agir. Teoricamente a gente sabe tudo o que tem que fazer. Mas na hora muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes a gente fica só aflita. E aí eu voltei pra casa. Foi isso que eu fiz. Em vez de ir na delegacia, eu voltei pra casa. E esse vídeo aqui, né, que vocês viram, eu gravei ele no dia seguinte, né? No dia seguinte eu voltei lá até mais cedo e gravei pra mostrar pra vocês onde foi. E esse tipo de coisa é comum de acontecer. Isso não é algo incomum, não é algo assim, um fato isolado que aconteceu comigo. Isso acontece constantemente com mulheres na rua, principalmente com adolescentes. E é horrível, é horrível. Mas isso acontece, infelizmente isso acontece, porque esses homens, eles acham que têm o direito de fazer isso. Eles acham que têm esse direito. Teve uma outra vez, isso em 2019 ainda, não sei se disso eu já falei no canal, mas que eu tava saindo de um restaurante de noite, fui pro meu carro, quando eu entrei no carro, o cara que era o flanelinha, ele veio, né, pra pedir o dinheiro, eu dei um dinheiro ali pra ele, nem lembro quanto, mas enfim, dei umas moedas pra ele, e depois ele foi e me chamou pra ir ali com ele, pra gente transar. E, gente, eu só fechei o vidro e fui embora também e voltei pra casa chorando, dirigindo e chorando, dirigindo e chorando. Isso foi em 2019 ainda. E não é culpa de roupa, não é culpa de roupa. Inclusive nesse dia que esse flanelinha me assediou lá em 2019, eu tava com um vestido que não era muito decotado, o vestido ia abaixo do meu joelho e tudo. Eu já fui assediada andando com roupa curta, já fui assediada andando com roupa longa. Eu já fui assediada usando legging, já fui assediada usando roupa folgada. Porque roupa não define.
Não é questão de roupa. Não é isso que faz alguém ser ou não assediada, né? Não é a roupa, não é nada disso, não é nem se a pessoa é bonita ou não, não é nada disso, é simplesmente um poder que esses caras sentem que tem. É simplesmente isso, eles querem exercer um poder sobre a gente e fazem isso. E o que eu quero dizer pra vocês é pra vocês nunca desacreditarem uma vítima, uma possível vítima, alguém que disse o que aconteceu com ela em questão de abuso, igual muita gente fez com a Duda Reis, fez com as outras mulheres que denunciaram o Nego do Borel, que já fizeram em vários outros casos daqui da nossa história, e que já fizeram também com pessoas que elas conhecem na vida pessoal delas. Não façam isso. Se alguém veio pra vocês e relatou um abuso, deem atenção para essa pessoa, deem ouvidos para essa pessoa. Se vocês tiverem como ajudá-la, ajudem de alguma forma. Porque pouquíssimas das vezes uma pessoa que denuncia um abuso, ela vai estar mentindo. Acontece de alguém mentir, mas são pouquíssimas as vezes. A maioria dos casos que alguém relata que sofreu um abuso, essa pessoa de fato sofreu um abuso. E a maioria das vezes isso acontece porque, cara, quando você diz que você sofreu um abuso ou que você foi assediada, primeiro é uma situação humilhante pra gente. É humilhante. A gente se sente humilhada mesmo. A gente se sente pra baixo. A gente. É horrível, é horrível. Então, quando você vai denunciar algo que aconteceu assim com você, você já tá transpondo toda essa questão da humilhação. Além disso, você vai ter que lidar com um monte de gente te desacreditando, um monte de gente questionando sua roupa, questionando o que você estava fazendo, questionando se você decidiu ou não ingerir álcool, questionando com quem você estava, questionando um monte de coisa, querendo culpar você, porque é isso que fazem, tentam jogar a culpa pra cima da gente. Então são muitas coisas que a gente tem que passar por cima para decidir relatar um assédio ou um abuso. Então se alguém relatou, é quase certo que aquela pessoa vai estar falando a verdade. São raros os casos que a pessoa não vai estar falando a verdade, porque são muitas coisas, muitas etapas que ela tem que passar, muitas humilhações, muitos xingamentos, muitos ataques, muitas coisas, até mesmo na delegacia muitas vezes tem humilhação, então são muitas coisas ali que a pessoa tem que passar para chegar a fazer uma denúncia ou para chegar a conseguir falar o que aconteceu com ela. Então, se alguém disse isso pra vocês, não desacreditem a pessoa. Não desacreditem. Porque é muito melhor que você acabe errando por ter acreditado na possível vítima do que você acabe errando por ter desacreditado a pessoa. Até porque quando vocês vão na internet, principalmente na internet, desacreditar casos, principalmente casos que são televisionados, vocês só estão deixando outras mulheres com medo de denunciar o que acontece com elas. Então vocês estão sendo agentes disso. Inclusive, quando eu vejo muito homem defendendo homem que foi abusivo, que foi abusador, eu só consigo pensar que provavelmente aquele cara tá fazendo isso porque ele quer ter a chance dele de poder também ser abusador. Ou porque ele já foi abusador e tá querendo se proteger de alguma forma. É só o que eu consigo ver. É só o que eu consigo ver nesses casos. Então não façam isso. Se alguém denunciou um abuso, deem crédito para a pessoa. Acreditem nela. Se você não acredita nela, pelo menos não verbaliza isso, pelo menos não digita isso. Se você inclusive está pensando em comentar algo do tipo aqui, não comenta, não comenta. Não se dê o trabalho. Guarda para você suas desconfianças. A gente não quer saber disso. Porque quando você expõe suas desconfianças, você está desencorajando outras mulheres de denunciarem. Então não façam isso. Enfim. Comentem o que vocês quiserem, mas sempre comentários com responsabilidade. Nenhum comentário atacando nenhuma mulher que tenha sido vítima de nada, nenhuma pessoa que tenha sido vítima de nenhum tipo de abuso. Se você quer comentar nem todo homem, nem se deu trabalho, porque geralmente quem comenta nem todo homem é um dos primeiros dos homens a fazer esse, seja lá do que for que está sendo
colocado em pauta no caso aqui, né, de abuso, então nem vem com essa. A gente sabe que não é todo homem, a gente já sabe disso, tá? A gente sabe disso, tanto que eu namoro um homem, então eu sei que não é todo homem. Então nem se deu o trabalho de querer comentar isso, mas enfim, se você quer comentar algo que seja de fato relevante, algo que seja responsável, algo que seja encorajador, se você quer já relatar também algo que tenha acontecido com você, comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like, porque isso ajuda a disseminar o vídeo pelo YouTube e tudo mais, né? Ajuda no engajamento. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo da Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.